Olá, bom dia! Bem-vindo a mais um vídeo aqui do nosso canal. Você que é novo no canal, por favor, inscreva-se no canal para você sempre receber o aviso dos novos vídeos. É bom você clicar naquele sininho também, que aí você recebe uma notificação que entrou um novo vídeo. E você que costuma frequentar o canal, meu abraço carinhoso, meu bom dia com muito carinho e obrigado, minha gratidão por a gente estar sempre junto aqui, papeando, discutindo e pensando caminhos aí para o nosso país. Muita gente me pedindo para falar sobre esse novo plano que foi ontem revelado pelo governo, esse plano econômico, o Plano Mais Brasil, né? E falar o que eu achei, etc. As pessoas estão super ansiosas porque veio um monte de coisa escrita ali, várias medidas propostas, vários direcionamentos do governo, etc. E eu vou gravar um vídeo falando com calma sobre o Plano Mais Brasil, quero até estudar com mais calma o Plano Mais Brasil. Eu dei uma passada de olhos ali no documento. Minha primeira impressão foi muito assim, ruim, e eu vou explicar por que foi muito ruim, mas a gente vai gravar um outro vídeo sobre isso, com calma, explicando detalhadamente, porque a gente deve colocar as coisas numa ordem lógica, a gente deve entender as coisas que estão acontecendo, e é preciso, antes de falar desse Plano Mais Brasil, dar um passo para trás, de algumas semanas para trás, para falar do que foi feito antes de vir com esse Plano Mais Brasil, para as pessoas poderem se situar, né? E as pessoas poderem entender como funciona uma estratégia de implementar um plano como esse, que é um plano super danoso para a população mais pobre brasileira, muito danoso para a população mais trabalhadora, para a população trabalhadora brasileira, e entender como é que o governo prepara, né, toda a situação, prepara as expectativas para vir com um plano desse, e o plano ter uma aceitação grande entre as pessoas. Tudo é feito planejado, gente. Não se iludam, não imaginem que as coisas caem do céu, cada um tem uma vontade ali, joga as coisas. E entender como essa estratégia é feita, entender como esse plano é montado, entender como a manipulação das expectativas acontece, é muito importante para você poder pensar assim de uma forma mais racional, mais lógica, mais fundamentada, mais sólida sobre essas questões. E não foi à toa que algumas semanas todo mundo começou a receber pelo seu WhatsApp, etc., esse documento aqui, esse post aqui, né, que comparava o Bolsonaro com a Dilma. E quem não recebeu isso aqui através do WhatsApp, recebeu via o Twitter, vendo um post que alguém fez no Twitter, ou no Facebook, ou em alguma outra mídia social como o Instagram. E as pessoas ficaram muito impressionadas com essa peça de marketing aqui, né? Eu recebi um monte de mensagem de pessoas de esquerda, né, que falavam o seguinte, do campo mais progressista: caramba, Eduardo, olha o que eles estão mandando, e como é que a gente rebate isso? E agora? Olha isso aqui, não sei o que, as pessoas meio desesperadas assim, né? Isso aqui, para quem não viu ainda, eu vou botar aqui na tela inteira, é uma comparação, né, do governo Bolsonaro com o governo Dilma, mostrando que a inflação caiu de 10,67% para 3%, juros caíram de 14% para 5%, o Ibovespa subiu de 38 mil pontos para 108 mil pontos, o risco país caiu de 533 pontos para 117 pontos, e o PIB, que caía 3,8%, foi para 0,8% positivo. E aí as pessoas falam: meu Deus, isso não... E agora? Como é que a gente vai rebater isso? E etc. Então, assim, a primeira coisa que eu queria falar para as pessoas é o seguinte: calma, gente, vamos entender as coisas. Até se realmente isso aqui for verdade, o seguinte: o Brasil virou uma Suíça, o negócio ficou maravilhoso,
Os pobres agora conseguiram finalmente encontrar uma vida melhor, as oportunidades existem para todo mundo, as pessoas se sentem protegidas, as pessoas se sentem mais livres, as pessoas têm mais cuidado para elas através da saúde, elas têm mais futuro através de uma melhor educação. Se tudo isso aconteceu mesmo, vamos bater palma pro Bolsonaro, vamos bater palma pro Paulo Guedes, vamos dar parabéns para eles, né? Porque assim, o que a gente quer é um Brasil melhor, né? O que a gente quer não é, vamos ferrar com o Bolsonaro, vamos ferrar com o Guedes, porque eu odeio ele, etc. Cada um tem sua vontade pessoal, você pode querer isso, o outro pode querer outra coisa, etc. Mas o que a gente tem que pensar é o seguinte, o que a gente quer é um Brasil melhor. Será que realmente tem esse Brasil melhor que eles estão mostrando? Ou será que não foi coincidência isso aparecer há algumas semanas com tanta força assim em todas as redes sociais, todo mundo receber isso aqui e aí de repente vir um plano desse, um plano mais Brasil e todo mundo achar, caramba, se tá andando assim tão bem, vamos apoiar esse plano, vamos continuar esse trajeto tão maravilhoso que tá aqui, né? E eu não vou nem falar sobre a peça publicitária, né? Porque isso aí já entra a questão da propaganda, que já vem cheio de coisas para te deixar inconscientemente vendo uma melhora absurda. Então o Bolsonaro tá com uma cara simpática, feliz, né? Você sabe que o Bolsonaro é uma pessoa muito simpática, muito feliz, tem tudo a ver com o Bolsonaro, essa foto aqui, né? E a Dilma tá com uma cara, fazendo uma cara feia aqui, nervosa, não sei o que, etc. Então, um tá verde, o outro tá todo vermelho. Então é tudo feito assim para visualmente, no primeiro impacto, você já ficar assim, com uma ideia pré-concebida, antes de ler os números, né? E eu vou começar, a gente vai falar sobre cada um dos números, cada um deles, pra gente poder passar por todos os pontos. Porque a gente não tem que fugir de nada. A gente tem que discutir todos os pontos. A gente tem que compreender tudo que sai. Porque a gente não foge, a gente não manipula. A gente trabalha com os dados, com os fatos, com a verdade. E aí a gente consegue derrubar qualquer coisa que não venha nessa linha. E a gente vai começar pelo final. E eu explico por quê. A gente vai começar pelo PIB, né? Aqui diz, o PIB era menos 3,8% e agora o PIB está 0,8%. Por acaso é a caixinha que está mais cheia, né? Ou seja, está quase cheia a caixinha. O PIB, que espetáculo esse PIB de 0,8%. Primeira coisa, vamos dar novamente um passo atrás. Essa obsessão por ver quanto que o PIB cresceu é algo que já é extremamente manipulado. Assim. O que é o PIB? O PIB é a geração de riqueza que existe num país durante um período, né? E o PIB, essa geração de riqueza, ela é uma média. Ela diz muito pouco sobre o que aconteceu com o país. Só para vocês terem um dado, em 2017, tá? O mundo teve um crescimento de PIB, aproximadamente ali uns 3%, tá? Isso foi o que foi gerado de riqueza no mundo. Gente, 87% dessa riqueza gerada no mundo parou na mão do 1% mais rico. 87%, quase que 9 de cada 10 coisas que foram geradas de riqueza, pense no que você quiser, como que foi gerado de riqueza, água, comida, energia, tudo que você pensar, parou no cofre do 1% das pessoas mais ricas. Os 50% mais pobres, ou seja, a metade mais pobre da população, ficou com zero, nada. Ou seja, essa média mostrou que o mundo cresceu, mas existem dois mundos diferentes. Tem o mundo dessas pessoas mais pobres que não teve nada, absolutamente nada, não ficou com nem um pedacinho, e tem esse 1% mais rico que ficou com quase tudo. Então é como se tivessem dois PIBs diferentes, né? Então essa média é super enganosa. Então não vi, o Brasil cresceu 0,8 ou o que quer que seja, que bom, calma aí. Que bom que você vai comer um papel escrito PIB? Você vai se alimentar de um relatório do governo? Você vai se alimentar da riqueza que parou na sua mão. E esse PIB que está sendo gerado, ele está indo parar na sua mão? E mais, esse PIB que está sendo gerado com essas medidas que estão sendo propostas, ele vai parar mais ou menos na sua mão? Então essa é a primeira questão, que é um passo atrás. Aí a gente vai agora para o número do governo, o 0,8, que ele mostra como sendo, poxa, olha só, a gente tinha caído tanto
e agora está crescendo 0,8. Primeiro, isso aqui, esse PIB que mostra essa queda de 3,8, foi no pior momento onde a gente teve a crise que teve do petrolão, quando começou toda aquela história do impeachment ou golpe, como eu gosto de ver essa situação. Nunca existiu alguém tirar um presidente por causa de algo que todos os presidentes fizeram, que foi a tal da pedalada fiscal. Não tinha nada diferente disso que pesasse sobre a Dilma. Eu sempre digo o seguinte: impeachment, ele funciona da seguinte maneira: quando a economia está indo mal para o grupo mais privilegiado, eles arranjam um jeito de tirar quem está no poder. É assim que funciona o negócio nesse tipo de democracia que a gente tem, onde meia dúzia mandam no destino do país. Mas você chama do que você quiser. Você não precisa, ele falou golpe, então ele é petista, comunista, socialista, etc. Chama de impeachment, então. Mas foi no ano que aconteceu isso. Todos os investimentos para as maiores empresas, as maiores empreiteiras do Brasil, eles secaram, essas empresas pararam. A Petrobras, maior empresa do país, parou também por causa daqueles... O Brasil inteiro parou. Aí eles pegaram o pior momento, tá? Pior momento desse que o Brasil teve ao longo dos últimos 30 anos, para poder comparar aqui e dar esse impacto, e mostram o 0,8 como sendo algo extremamente bom. Só que vamos ver o seguinte, eu vou botar aqui na tela para vocês o relatório do FMI, não estamos falando de nenhuma instituição de esquerda, de Unicamp, que vocês acham que é de esquerda, do relatório de um desses sites que você acha que é de esquerda, a gente está falando do FMI, tá? Do FMI. Quanto que o FMI previa que o Brasil ia crescer em julho de 2018, ou seja, antes de ser escolhido o presidente da República. Sabe quanto ele achava que o Brasil ia crescer em 2018? Qual que era a previsão do mundo capitalista, do mundo de mercado, em relação ao crescimento do Brasil para esse ano? 2,5%. É isso mesmo que você está ouvindo. O crescimento previsto para o Brasil, antes do Bolsonaro entrar com essas medidas todas, era 2,5% esse ano. Por quê? Porque a economia estava ultra deprimida, qualquer coisinha certa que fosse feita ia apresentar um crescimento muito grande. Eu sempre repito, se uma coisa cai de 10 para 2, ela caiu 80%. Se sobe de 2 para 4, ela subiu 100%. Então o efeito base é muito importante para aparecer um crescimento grande. Então qualquer coisa que fosse feita certa esse ano ia fazer o Brasil crescer muito, porque ia comparar com uma coisa muito ruim, que é a sequência que você teve desde lá de 2015, quando é pego aqui, até os anos seguintes, os anos do Temer também, que tudo deu errado lá nos anos do Temer, em termos de crescimento e de economia, de desemprego, etc e tal. E aí, ou seja, o FMI prevê 2,5%. O Bolsonaro está se gabando de um crescimento que é menos de 1/3, vou repetir, menos de 1/3 do que foi previsto pelo FMI, que é assim, absolutamente um lugar de direita, não é? A gente não está falando de uma posição aqui de esquerda, a gente está falando de mercado. Então, antes de saber quem ia ser eleito, ou seja, o cara que foi eleito, que é o cara que representa o tal mercado, que é um cara que tem a economia tocada por um banqueiro, ex-banqueiro, sei lá, banqueiro, não sei, mas cara de mercado, fez o Brasil crescer 1/3, menos de 1/3 do que era esperado. Então é com isso que você tem que comparar. Não é comparar com o pior crescimento que teve na história dos últimos 30 anos. Comparar assim, ano passado, quanto que esperava crescer? 2,5%. Quanto que ele conseguiu entregar de crescimento? 0,8%. O que é esse 0,8% aqui? Um desastre. É um desastre. É pífio. Ou seja, tudo que ele fez deu errado. Tudo que ele fez deu errado. E aí você quer ver o que é mais engraçado? Nesse projeto, a gente vai falar com calma sobre ele em outro vídeo, mas nesse projeto que ele apresentou ontem, nesse plano Mais Brasil, ele mostra o gráfico do crescimento do Brasil com barras. Aí ele mostra uma seta caindo pra caramba, e aí, desde que o PT saiu do poder, né, desde que a esquerda saiu do poder, o crescimento ele mostra um setão pra cima, subindo, ou seja, o crescimento está subindo com setão. Olha como o governo te manipula, ou tenta te manipular. Se você olhar esse setão que ele botou pra cima, é mentira. Por que é mentira? Porque a gente está em 2019. Se você olha o que existe até 2019 nas barrinhas dele, é para baixo. Caiu. Caiu. E ele bota uma seta para cima. Olha como é leviano fazer isso. É leviano. A seta é para baixo.
O crescimento, ele caiu e ele tá botando uma seta para cima. Por quê? Ele botou 2020, 2021 lá para cima. Pô, aí é mole, né? O que não aconteceu ainda eu boto lá para cima e boto a setinha pro lado que eu quiser. Então, duas mentiras. Primeiro, que isso aqui é bom, isso é menos de 1/3 do que era previsto para um país que já estava muito mal, ou seja, isso é detestável, deplorável. E a setinha que você vai ver no gráfico desse Plano Mar Brasil é mentira, porque a seta é para baixo e eles botaram a seta para cima. Então são dois absurdos totais esse negócio, duas mentiras. Segunda coisa, vamos pular que a gente não precisa ir na ordem, que é outra coisa que eu sei que as pessoas mais se interessam assim. Ibovespa, ele põe 2015, 38 mil pontos, contra Bolsonaro, 108 mil pontos. Mentira! Mentira! E além de ser mentira, uma comparação falsa. Primeiro, que 38 mil pontos não foi em 2015. 38 mil pontos foi em 2016. Então é mentira. É mentira. Se está escrito 2015 e 38 mil pontos, é mentira. Segunda coisa, ele pegou o pior momento de todos da história da Bolsa dos últimos anos e colocou para comparar com o melhor momento da Bolsa de todos os tempos da história da Bolsa. Antes de falar, um passo atrás novamente, a Bolsa não quer dizer que as coisas melhoraram. Primeiro que você não tem nem ação, você que está ouvindo esse vídeo, né? A maior parte de vocês que estão ouvindo esse vídeo não tem nem ação. Então, tem gente que não tem nem ação. Ah, a Bolsa subiu, que bom, não sei o quê. Segundo o seguinte, a Bolsa, ela só mostra o seguinte, quanto valem as empresas. E as empresas podem estar valendo mais, porque a economia está bem, está distribuindo recursos e etc. E as coisas estão todas boas, saudáveis. Mas as empresas podem estar valendo mais simplesmente porque a lucratividade delas está aumentando. E a lucratividade delas pode estar aumentando em cima de uma margem muito maior. Ou seja, o dono está ficando com todo o lucro da empresa e cada vez mais os trabalhadores não estão ficando com nada. Eu gosto de falar o seguinte, em 2017 os bancos demitiram quase 20 mil pessoas. Ou seja, foi um desastre para as pessoas que trabalhavam para os bancos, aumentou o desemprego, tudo que você puder imaginar por causa dos bancos, o juro que ele cobrou das pessoas foi monstruoso, o cheque especial, cartão de crédito arruinou a vida de um monte de gente e as ações dos bancos subiram pra caramba. Eu fico imaginando as pessoas falando, que bom, olha só como as ações dos bancos subiram pra caramba, e aquilo subiu em cima da ruína da vida delas. Então isso, usar só o índice da Bolsa como um termômetro é um erro tremendo e eu já gravei vídeo sobre isso. Segundo o seguinte, se você for pegar, por exemplo, o melhor ponto de 2015, tá, da Bolsa, ele foi em torno de 57 mil pontos. Se você for pegar, que foi em maio de 2015, em maio de 2015, a Bolsa estava em 57 mil pontos. Em maio de 2019, a Bolsa estava em 90 mil pontos. Aí você fala, poxa, mas subiu de 57 mil pontos para 90 mil pontos. Só que aí você não faz uma coisa que ele também não faz aqui. Aí vem a mentira, a manipulação. Você tem um negócio no Brasil que é o seguinte, o custo do dinheiro, o custo de oportunidade, tem uma taxa de juros no Brasil. Ou seja, 57 mil pontos em 2015 não vale a mesma coisa do que 57 mil pontos em 2019. Porque 100 mil reais em 2015 não compram as mesmas coisas que 100 mil reais em 2019. Você tem que atualizar o valor do dinheiro. Todo mundo sabe isso. Você tem que corrigir o valor do dinheiro. E se você for pegar o valor de 2015, naquele momento caótico, que 2015 foi um ano caótico, da Bolsa de 57 mil pontos, e corrigir pela Selic, aqui ó, vou botar aqui no gráfico da Selic, eu fiz esse cálculo aqui, corrigir, tá lá no cálculo, essa calculadora de renda fixa, você tem vários calculadores de renda fixa que atualizam os números pelo CDI de um prazo para o outro. Sabe quanto que valeria hoje? 85 mil pontos. Então assim, de maio de 2015 para maio de 2019, que é quando a gente está, a gente foi de 85 mil pontos para 90 mil pontos. 84 mil, não sei o que, para 90 mil pontos. Ou seja, a Bolsa está mais ou menos no mesmo lugar. Mesmo não sendo um termômetro, a Bolsa corrigindo o valor no tempo está mais ou menos no mesmo lugar. Ou seja, balela, mentira. E o pouquinho que foi, não caiu nada para você. Que você não tem nem ação e isso é motivo, o único motivo disso é que a lucratividade das empresas aumentou em cima de salários menores para os trabalhadores, em cima de uma reforma da Previdência que faz com que para frente também a mão de obra seja cada vez mais barata, em cima de uma reforma trabalhista que vai fazer com que a mão de obra seja cada vez mais barata para frente, em cima dessa uberização do trabalho que faz com que a produtividade fique cada vez mais na mão dos donos, ou seja, só em cima de motivo ruim, e mesmo assim não subiu muito. Aí vamos lá, risco país, 533 pontos para 117 pontos. As pessoas falam, risco país, risco país. Ninguém sabe o que é risco país. Você sabe o que é risco país? Você não sabe o que é risco país.
Se você é um cara que sabe um pouquinho mais, você vai repetir. Ah, é o CDS de 5 anos. Você sabe o que é CDS? Aqui na fonte vem escrito fonte CDS. Pô, o cara escreve ainda fonte CDS. Uma burrice enorme, porque não é fonte CDS. Isso aqui é a definição do risco país. O que quer dizer CDS? Credit Default Swap. O que é Credit Default Swap? Quer dizer assim, default quer dizer quando uma empresa não honra os seus vencimentos, não honra as suas dívidas. Isso é um default na linguagem do mercado financeiro. Credit Default, que é um default de crédito, ou seja, ela não honrou com o crédito dela. O que é swap? Swap quer dizer troca. Então quer dizer o seguinte, olha, eu tenho aqui uma dívida, mas eu tô com medo dela não pagar. Você troca comigo essa chance dela não pagar? Ou seja, se ela não pagar, eu posso passar para você o prejuízo? Aí o cara fala, pode. E aí eu pago um dinheirinho para ele poder me garantir essa possibilidade de, se tiver prejuízo, ele honrar esse prejuízo para mim, eu não perder dinheiro. Isso é a mesma coisa que o seguinte, um seguro. É um seguro para te garantir de se a dívida do Brasil não for paga. Por que que esse seguro caiu tanto de preço agora em 2019? Porque todos os recursos que tinham para educação, para saúde, etc., depois de teto dos gastos, depois da reforma da Previdência, etc., deixaram de ir para educação, deixaram de ir para saúde, deixaram de ir para Previdência Social, vão deixar de ir agora para o funcionalismo público, vão deixar de ir para tudo isso. E aquilo que eu sempre pergunto, para onde vai? Para onde vai? Vai para pagar a dívida dessa meia dúzia de pessoas mais ricas que detêm a dívida. Como todo o dinheiro está deixando de ir para você e indo para o banqueiro que tem a dívida, o seguro da dívida cai. Novamente, isso aqui é um negócio mostrando o seguinte, não está indo mais para você, agora está indo só para o cara que tem a dívida. Ele está mais tranquilo, ele paga um seguro menor. E você está todo feliz porque o risco Brasil caiu. Você está todo feliz porque o risco Brasil caiu. A inflação caiu. Por que a inflação caiu de 2015 para cá? A inflação caiu porque a economia parou no Brasil. A gente viu aqui, não só ao longo desses anos, 2016 o PIB caiu de novo, quase 4%, 2017, 2018 cresceu ali na média 1%, ou menos de 1%, um pouquinho menos de 1%, e esse ano que era para crescer 2,5% foi um desastre de novo, aí parou. Como a economia parou, ninguém está comprando nada, ninguém tem como investir ou subir o preço das coisas, não tem inflação. A economia está parada. Não sei se você sabe, mas meta de inflação, ela tem um teto e um piso. Ou seja, abaixo desse piso, o Banco Central não quer também que exista inflação, porque significa que as coisas estão muito paradas, muito ruins, etc. Então o que acontece? Essa inflação que estava 10,67 caiu para 3%, ela o tempo inteiro está ficando abaixo do que as pessoas queriam. Ou seja, a economia não está andando, não está indo para lugar nenhum. Aí o Banco Central, o que ele faz? Ele começa a cair juros, mas pelo motivo que é o seguinte, cara, vou tentar reviver o morto de algum jeito, vou dar adrenalina, vou fazer massagem cardíaca, vou fazer tudo. E como nesse modelo do tripé macroeconômico que a gente tem, né, que é o regime de meta de inflação, o câmbio flutuante e a tal da responsabilidade fiscal, né, é o superávit fiscal, o que ele faz? Sobra como instrumento dele baixando juros. E baixou juros, por isso que os juros caem de 14% para 5%, também pelo motivo ruim, porque a economia está absolutamente parada. E eu sempre digo que os 14% é um absurdo, que a gente não tinha que ter 14% também. A gente sempre teve esses juros altos porque sempre teve banqueiro, sempre teve. E agora tem, antes teve, sempre teve. Dono de banco ou grande executivo de banco como presidente do Banco Central. Quase todos ao longo dos últimos 30 anos, dono de banco. Então, poxa, ficamos um tempão com uma taxa de juros muito mais alta do que precisava. Caramba! E quanto custou esse negócio? Vários trilhões. Vários trilhões, isso, de dívida. Vários trilhões. Mas trilhões saíram da onde? Dos impostos. Os impostos saíram da onde? Seu. Isso mesmo, do consumo, principalmente, porque o consumo no Brasil é quase 50% da carga tributária. Já gravamos outro vídeo sobre isso. Então, também, inflação e juros pelo motivo ruim. Então, não tenham medo de entender os números. Por quê? Se forem números que mostram que o Brasil está indo para o caminho que a gente sempre sonhou, um caminho de liberdade, de cultura, de educação, de saúde, um caminho das pessoas serem mais felizes, das pessoas serem mais parceiras, mais solidárias, mais amigas, um caminho de investimento, sim, de empreendedorismo, de tudo isso, de financiamento mais barato para as pessoas que não têm acesso ao capital, vamos bater palma, mas não é por isso. Não tenham medo disso aqui. Isso veio antes para te enganar, para te manipular, para você achar uma coisa que não é.
e achando uma coisa que não é, ser a favor de um plano que é deplorável, que consolida esse modelo injusto que a gente tem no país e que vai fazer com que as coisas fiquem muito mais difíceis de consertar lá na frente. Então, antes da gente falar sobre o Plano Mais Brasil, vamos entender isso aqui que o governo mostrou e a gente não tem medo de fazer entender. A gente não tem medo de analisar cada um desses números. A gente não tem medo de derrubar essas mentiras que tentam contar. Um abraço e até o próximo vídeo.